Bom dia, pessoal. Hoje é 27 de julho de 2021 e este é o vídeo 55. Nós vamos falar sobre nomes de Deus. Vamos ver aqui uma introdução. Vamos ver segundo item. Jeová, Javé ou Yavé. Como que é isso aqui? Vamos ver os compostos de Jeová. Depois outro nome de Deus que é El. Os compostos de El e uma conclusão. Então vamos lá, nomes de Deus. É muito importante conhecermos os nomes de Deus, pois eles revelam quem Deus é. Ou seja, Deus se revela através de seus nomes e títulos, de forma que tais nomes nos levam a conhecer e admirar os atributos de Deus. Então vamos lá. Jeová, Javé ou Yavé. A gente conhece mais como Jeová, né? Mas no hebraico, eu tenho aqui a Bíblia em hebraico. Deixa eu mostrar para vocês. Vou mostrar mais de perto aqui. Eu tenho a Bíblia em hebraico, né? Que eu tive o privilégio de estudar hebraico 2 anos. Então é o seguinte, o nome de Deus, ele tem essas letras aqui, ó. Yud, Re, Vav e Re. No português seria o nosso Y, H, o W ou V, H. Então ficou assim. Só que o hebraico ele escreve da direita para a esquerda. Então fica assim, ó. O Y, H, o W, H. Como nós escrevemos da esquerda para a direita, fica assim, ó. Y, H, W, H. Então são as letras latinas, né? Para essa palavra hebraica, tá? E o hebraico, o moderno, ele não tem as vogais, você coloca as consoantes, né? Mas para pronunciar, vamos colocar as vogais. Então ficou assim, ó, Yavé. Então aqui ficaria o Y, aqui embaixo o A e o H. Depois vem o W, colocar o E e o H. As vogais, né? O A, o E, vem embaixo. Então ficaria assim, ó, Yavé. Só que o hebraico ele escreve só 4 letras, que são essas 4 aqui, ó. Y, H, W, H. E agora depois eu vou explicar aqui o Javé. Os estudiosos cristãos da língua latina substituíram o Y, esse daqui, que é esse daqui, ó. Substituíram o Y, que não existe em latim, por um I ou J. Assim, o tetragrama são 4 letras. YHWH se tornou o nome latino Javé. Esse Yavé ficou Javé. O H para nós é mudo, né? Então ficou J-A-V-E, tá? O W que sou de V. Então, esse tetragrama aqui hebraico, Yud, Re, Vav e Re, tá aqui na nossa sequência da esquerda para a direita. Para pronunciar, colocamos as vogais, ficou Yavé, e no latim ficou Javé, tá? Então, Jeová, Javé e Yavé é a mesma coisa. A forma original do nome pessoal de Deus é formado por 4 consoantes, conforme a gente viu lá, né? Y, H, W, H. E por isso é chamado tetragrama, ou seja, 4 letras. Então é um conjunto de 4 letras. É muito sagrado para os judeus, esse tetragrama. Então, Javé ou Jeová são transliterações aproximadas e aportuguesadas do termo hebraico representado pelas letras Y, H, W, H. São termos em português para designar Deus. Então, Jeová é Deus, Javé é Deus, em hebraico. Ambos são traduções possíveis para o tetragrama hebraico YHWH, que na Bíblia, né, é traduzido como Eu sou o que sou. Olha o que diz aqui, Êxodo 3,14. Essa é a versão do Almeida, né? Disse Deus a Moisés, Eu sou o que sou. E isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Aqui foi quando Deus chamou Moisés, né? E ordenou que Moisés tirasse o povo do Egito. Então Moisés, como que eu vou falar? Aí Deus, ó, isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Então Moisés falando com o povo, dizendo, foi eu sou que me enviou a vocês.
ou seja, foi Deus. A grande maioria das traduções modernas usa Senhor como equivalente a Javé. YHWH no hebraico, Javé no latim. Então a grande maioria usa Senhor. Então vamos ver agora alguns compostos de Jeová no hebraico YHWH e que também as traduções trazem Senhor. Então o primeiro composto é esse aqui, ó, esse substantivo, Jeová Jireh, ou seja, Jeová Jireh no hebraico, né? Yahvé Jireh. Significa o Senhor proverá. O Senhor, que é a maioria das traduções, né, coloca Senhor. Gênesis 22, 2 versículos 13 e 14. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou-o e sacrificou-o como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu nome àquele lugar, o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor proverá. Essa história aqui eu já contei quando eu estava falando, né, sobre a origem da Páscoa, né, sobre o cordeiro. Falei também sobre tipologia, aquele cordeiro que apareceu para Abraão, ali já mostrava Cristo, né, que seria o nosso cordeiro pascal, o cordeiro substituto, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a gente não vai entrar em detalhe, que já é assunto estudado, mas o que interessa aqui é o nome que Abraão deu. Ele ia sacrificar o seu filho Isaque, mas na hora H apareceu um carneiro. Aí ele ficou tão contente, ele falou, chamou aquele lugar, o Senhor proverá. Então o Senhor proveu o cordeiro e não precisou dele matar o seu filho Isaque. Então Jeová Jireh é o Senhor proverá. O segundo nome, Jeová Sabaó, significa o Senhor dos Exércitos. Salmos 46, versos 7 e 11. O Senhor dos Exércitos está conosco. Deus de Jacó é a nossa torre segura. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. E então, quando o salmista coloca aqui o Senhor dos Exércitos, lá na Bíblia em hebraico, está assim, Jeová Sabaó está conosco. Aqui de novo, Jeová Sabaó está conosco, é o Senhor dos Exércitos. E o assunto aqui a gente vê que tem a ver com guerra, com luta, com batalha. Torre segura, tá vendo? Então tem a ver com guerra, com lutas. Outro nome, Jeová Tzidkenu, é o Senhor justiça nossa. Jeremias 23, 3. Em seus dias, Judá será salva, ou seja, a nação de Judá será salva. Israel viverá em segurança. E este é o nome pelo qual será chamado. O Senhor é a nossa justiça. Então, no hebraico, né, este é o nome pelo qual será chamado. Jeová Tzidkenu, o Senhor, justiça nossa. Mas o outro nome, né? Nós estamos aqui vendo o composto de Jeová, que é Senhor, em hebraico escreve assim, ó, YHWH, transliterado fica Jeová. Lembrando que o J, porque no latim, né, não tem, a gente viu lá no começo, não tem a letra Y. Então, Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Êxodo 17, 15. Moisés construiu um altar e chamou-lhe, o Senhor é minha bandeira. A bandeira, geralmente a tropa está caminhando, né? A bandeira vai na frente. Aqui quer dizer o seguinte, o Senhor vai na frente. O Senhor está nos identificando. Ali as pessoas vão ver que aquela tropa, aquela nação pertence ao Senhor, porque o Senhor é a bandeira deles. Outro nome, Jeová Rafá, é o Senhor que sara. Êxodo 15, 26. Dizendo-lhes, se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que sara. Então, no hebraico, né, nessa Bíblia aqui que eu tenho em hebraico, diz, pois eu sou Jeová Rafá. Então, Jeová Rafá é o Senhor que sara. E Rafael, ele está usando o verbo curar, o verbo sarar, e o El,
que também quer dizer Deus, nós vamos ver daqui a pouco, né? Então, Jeová Rafa, Rafael, é o Senhor que sara, o Senhor que cura. Mais um composto, Jeová Shalom. Essa palavra aqui é muito conhecida, né? É a saudação dos judeus. O Senhor é paz. Juízes 6:24. Então, Gideão construiu ali um altar em honra do Senhor e lhe deu este nome. O Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiesritas. Quando fala até hoje é quando foi escrito, né, este livro aqui, ó, o livro de Juízes. Não quer dizer que hoje esteja lá ainda. Então, Jeová Shalom, cumprimento do judeu, né? Shalom quer dizer paz. E Jesus falou, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, né? Então, Jeová Shalom, o Senhor é paz. É essa paz que interessa pra gente. Outro composto, Jeová Ra, o Senhor é o meu pastor. Isso aqui Davi usou, né, no Salmo 23. Né? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Aqui está na versão NVI. No Almeida fala, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A NVI fala, de nada terei falta. Então, eis o Senhor meu pastor, no hebraico é Jeová Ra, na Bíblia em hebraico, né? É um pouquinho mais curto. O oitavo, Jeová Chamar, o Senhor está presente. Está em Ezequiel 48:35. A distância total ao redor será de 9 quilômetros. E daquele momento em diante, o nome da cidade será o Senhor está aqui, ou seja, o Senhor está presente. Que no hebraico seria Jeová Chamar. O nono, Jeová Kadesh, o Senhor que vos santifica. Está lá em Êxodo, vê que Êxodo tem bastante nome composto de Jeová. 31:13. Diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que santifica. Então, essa guarda do sábado é um sinal do concerto que o Senhor fez com a nação de Israel. Diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês. Então, como acabei de falar, a guarda do sábado nada mais é do que um sinal entre o concerto que o Senhor fez com a nação de Israel, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Então, no hebraico, eu sou o Senhor, Jeová Kadesh, o Senhor que os santifica. E agora nós esgotamos Jeová, né? Existem muitos outros, mas por causa do tempo a gente só viu esses 8. Uma outra palavra que é usada para Deus é a palavra El. No hebraico é H-E-L. Então esse aqui é o H, né? H, o E vai aqui embaixo e o L. Então aqui seria o que? O Aleph e o Lamed. Lembrando que eles não escrevem as vogais, né? Se tivesse que escrever seria aqui embaixo, ó. Tá aqui, ó. Seria 3 pontos. 1, 2, 3. Então seria H-E-L. Como para nós H é mudo, ficou só El, mas o judeu ele não começa nenhuma palavra com vogal nem termina, ele tem que ter por H, um T, uma outra coisa. Então eles não começam nem terminam com vogal, sempre com consoante. Então por isso que é H-E-L. Então El em hebraico, né, que é o Aleph e o Lamed, é o supremo Deus Criador. O hebraico El, que é esse aqui, é um dos termos mais antigos para se referir a Deus. Inclusive, antes de Israel chegar lá em Canaã, quando eles vinham do Egito, os cananitas já usavam essa palavra El para os deuses, só que os deuses pagãos. Agora, um exemplo interessante desse tipo de caso pode ser visto em Deuteronômio 5:9, onde se lê. Então aqui a gente tem 3 nomes aqui, ó. Não adorarás, nem lhe darás culto, porque eu, o Senhor, que no hebraico está Yahvé, YHWH, né, se tirar as vogais. Lembra que eu falei que a maioria das traduções traduz também Yahvé como o Senhor? Eu, o Senhor, na Bíblia em hebraico está Yahvé. Teu Deus, na Bíblia em hebraico está Elohim. Lembrando que El é Deus e quando termina com Im é plural. Só que aqui não quer dizer deuses. Tanto foi traduzido como teu Deus. El é Deus e Elohim é Deus trino. É a trindade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, como são 3, ele usa uma forma plural.
ok? Então, El é Deus, Elohim é Deus trino. Teu Deus, Elohim, sou Deus, El, zeloso. Esse El também ele é traduzido como o poderoso, o forte, ok? Então, o El é Deus. Então, vamos ver o composto de El, que é Deus. Por exemplo, El Shaddai, tem até música chamada El Shaddai, né? Significa Deus Todo-Poderoso, está lá em Gênesis 17:1. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então, no hebraico, né? Eu sou El Shaddai. Então, tudo isso aqui, ó, é El Shaddai. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a vontade, a minha vontade, e seja íntegro. Deus aqui dando essa instrução para Abraão. E ele se apresentou como o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus e a terra e tudo que neles há. El Elyon significa Deus Altíssimo. Gênesis 14, 18 e 19. Então, Melquisedeque, rei de Salém, esse Salém vem de Shalom, que é paz, né? Rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. No hebraico, tá? Sacerdote de El Elyon. Melquisedeque trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, novamente El Elyon, Criador dos céus e da terra. A gente já viu também essa parte aqui do Melquisedeque quando a gente estudou tipologia. El Olam é o Deus eterno. Está lá em Isaías 40, verso 28. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Então aqui, o Senhor é o Deus eterno. Então o Senhor, ou seja, Yahvé, ele é El Olam, é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Aqui eu queria fazer só um acréscimo. Deus ele não é homem como nós, ele não é carne. Deus é espírito. A Bíblia diz: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A Bíblia também diz que Deus não dorme. Então ele não se cansa nem fica exausto, porque ele é espírito. Sua sabedoria é insondável. E por que a Bíblia diz que ele descansou no sétimo dia? Ora, se ele não cansa. Na verdade, ele criou, né, o mundo em 6 dias e diz que no sétimo dia descansou. Esse descansou é um termo que traz para nós uma lição. É uma lição didática, né? Didaticamente falando, que nós como seres humanos temos que tirar um dia da semana para descansar, não trabalhar de segunda a segunda sem parar. E outra coisa, o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. O tempo de Deus é o tempo kairos, o tempo do homem é o tempo cronos, daí a palavra cronômetro. Então ele descansou no sétimo dia e ele não se cansa. E Jesus falou: meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Então, mas ele estava deixando ali uma lição de que nós deveríamos parar um dia na semana. E de Adão até Moisés, 2.500 anos aproximadamente, ainda em um momento ele fala para o homem guardar o sábado. Quando tirou o povo do Egito, né, usando Moisés como o grande líder, o grande libertador, então quando ele entregou a lei, ele disse para Israel guardar o sábado. É um pacto entre Deus e Israel. Então ficou como um sinal que a gente acabou de ler, de Deus com o seu povo Israel. Então essa guarda do sábado é específica para Israel, ok? Então, lembrando que Deus não se cansa, então ele não precisou descansar. Ali é um termo, né, dando uma lição para nós. Vamos para o próximo. El Roi, o Deus que vê. Gênesis 16:13. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: Tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Olha que interessante. E no hebraico, então aqui, ó, o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. Então tu és El Roi.
Pois dissera, teria visto aquele que me vê, ou seja, Eloi, mais uma vez, né? E por fim, nós podemos dizer que o mais importante é entender o significado desses nomes. Por exemplo, El Rafá, Jeová Shalom, significado, para saber que Deus tem todos esses atributos. Qualquer que seja a sua transliteração ou vocalização, ou seja, qualquer que seja a sua tradução para o latim ou para o português, Jeová, Javé, Iavé, Yehová, El, Elohim, enfatiza a imutabilidade de Deus e a sua fidelidade expressa em seu pacto com o seu povo. Então, o que eu quero frisar aqui é que a gente viu dois compostos. Primeiro usando Jeová, né, que pode ser também Javé, Iavé ou Yehová, e o outro usando El, que é Deus. Elohim é o Deus Trino. Então, tudo isso só vem enriquecer mais ainda a ideia que nós temos de Deus, que Deus é imutável, tá? Que Deus é fiel, que Deus ele é o Deus que sara, é o Deus curador, ele é o Deus que traz paz, que nos dá paz, ele é a nossa bandeira, ele vai à frente, ele é o Senhor dos exércitos, aquele que luta por nós. É importante a gente saber alguns nomes, né? Aqui a gente não esgotou todos, porque aí a gente tem ideia de que realmente ele é todo poderoso, ele é o autor e consumador de todas as coisas. E o mais importante é que com todos esses atributos, com toda essa grandeza, ele se importa com cada um de nós. Tanto é que quando ele viu o mundo, né, na desobediência, o mundo mergulhado no pecado, ele mandou o seu filho morrer na cruz pelos nossos pecados para que pudesse perdoar o nosso pecado e nós pudéssemos readquirir a comunhão com Deus, o relacionamento com Deus, através de Cristo Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, o que cabe a nós hoje é aceitar que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, né? E que isso aí estava no plano de Deus. Quando ele viu a humanidade completamente desorientada e perdida, ele falou, tem uma solução, eu vou me fazer carne, né? Vou habitar entre eles, e todo aquele que a gente já estudou, né? Eu tenho um vídeo aí que eu falo sobre o plano da salvação também. Então ele resolveu se fazer carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, né? E perdoou o nosso pecado. Mas ele perdoa os pecados daqueles que pedem perdão, que aceitam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então aqui fica a minha sugestão, o meu conselho, né? Se você não aceitou Jesus ainda, que faça o quanto antes. Porque brevemente ele virá buscar o seu povo, né? Buscar a sua igreja. E quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida já vai ter o passaporte direto para o céu, para a vida eterna. Então, esse é o nosso vídeo de hoje, o vídeo 55. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com seus contatos, com seus amigos. E para ver outros vídeos, que são 55, né? Para ver os outros 54, você digita lá no YouTube, Joel Martins da Silva, SJC. E o número do vídeo na frente já vem o vídeo que você deseja assistir. Então que Deus nos abençoe e até a próxima aula.